Fala aí, gente, sou o Thiago do Mapa para assistir. Nesse vídeo eu vou falar do episódio 165 de Black Clover, Cruzada nas Águas. Esse episódio finalmente retratou uma parte do mangá de Black Clover que muita gente já estava esperando. Finalmente aconteceu a luta da Noelle contra a Vanica. A Vanica finalmente chegou no reino de Witch, ela chegou chegando. No episódio anterior eu tinha mostrado a luta dos discípulos negros dela contra o Lucky, contra a Shermie e contra o Leopoldo. Finalmente agora a Vanica entrou em ação. E algumas pessoas criticaram um pouco da questão da animação do episódio. Eu achei uma animação boa, mesmo a gente sabendo que os melhores animadores vão estar no próximo capítulo. E você gostou da Vanica nesse episódio 165? E começou com aquela questão da Vanica que o desafio da Vanica no começo do episódio é lutar contra a Lepeca, a rainha lá do reino de Witch. Então ela estava meio que desconsiderando a luta contra a Mimosa e contra a Noelle. Sendo que ela até falou: como que meus discípulos negros foram derrotados? Eles não morrem porque eu botei uma maldição neles, que toda vez que eles morrerem, eles ressuscitam. A única maneira de fazer com que eles sejam derrotados é eu ser derrotada. Então assim, ela tem uma certa confiança que ela não vai ser derrotada. E ela levantou os discípulos negros dela que estavam derrotados e eles voltaram a lutar contra a Shermie, contra o Leopoldo e contra o Lucky. Enquanto isso, ela começou a lutar contra a Noelle, contra a Mimosa e contra a Lepeca. E ela acreditava que ela ia brincar, né? Que na realidade é a maneira como ela age, que ela é doidinha, né? Que ela queria brincar com a Lepeca, que ela já tinha botado uma maldição na Lepeca quando ela botou pela primeira vez com a Lepeca. E mostrou um pouco nessa luta, né, que a Noelle conseguiu entrar no meio dessa luta pessoal que é da Lepeca contra a Vanica e conseguiu desafiar a Vanica, já que o poder da Lepeca é praticamente um poder defensivo, é um poder para proteger, um poder onipresente, não é um poder de ataque, o poder da Lepeca, mesmo ela tendo um gênio, o espírito da água. Ela cuida do reino de Witch. E a luta que teve foi uma luta boa, que assim, a Noelle já foi para cima da Vanica transformada em Valkyria. E mostrou um pouco da relação da Noelle, da Vanica, da Nero, da Mimosa, na questão do treinamento. E a própria Undine falando que com os poderes dela ia fazer a própria Noelle ficar mais forte. E a Noelle estava lutando contra a Vanica e não estava sendo páreo para a Vanica, que a Vanica falou que só isso é um ataque. Quer dizer, a Vanica estava com uma certa arrogância, né? Falando como é que pode isso aí ser um ataque, é tão fraco isso daí. Se você gostou do episódio, deixe seu comentário se você também gostou do design, da nova transformação, que finalmente a Noelle se transformou em Valkyria, né? Na Valkyria sereia, e finalmente ela conseguiu lutar. Pode-se dizer que ela conseguiu finalmente competir, né? Igual falando, ela conseguiu competir. E ela conseguiu despertar na Vanica o interesse por ela, que a Vanica reconheceu que ela tem potencial. Mesmo a gente sabendo que a Noelle não vai ser páreo para a Vanica, foi um episódio assim, a luta dela, na minha opinião, das duas foi muito bem feita. E você gostou da transformação de sereia? Deixa a sua opinião. Na minha opinião, o episódio atingiu minha expectativa pela questão da transformação da sereia da Noelle, que foi muito bem desenhada. Quem fez está de parabéns. Que eu esperava que não seria tão bem feita o design, o desenho. Porque assim, a gente tem que entender uma coisa: o Yuki Tabata desenha um mangá, mas essa questão de desenhar o anime é o traço de um desenhista, um animador. Então o animador ele tem que ser um cara muito bom, ou uma mulher também, né, que eu não sei quem desenhou, né? Tem que ser uma pessoa muito boa no traço dela para ela conseguir replicar o que o Yuki Tabata desenhou no mangá e conseguir animar aquilo dali e colocar uma cor e fazer uma animação boa. E na minha opinião ele conseguiu fazer, essa pessoa que desenhou. Conseguiu animar muito bem a luta da Noelle contra a Vanica. Aquele momento que a Noelle fura a Vanica com aquela lança dela foi um dos momentos mais legais do episódio. Quando ela se transformou em Valkyria Sereia, que ela ficou mais forte. E você vê assim que, mesmo ela hesitando, sabendo que ela não talvez seria páreo para a Vanica, a Noelle estava lutando de acordo com a estratégia que ela conseguiu armar com a Lepeca, com a própria Mimosa e com a Nero. Então ela estava lutando de acordo com a estratégia.
Muita gente até se questiona assim, pô, por que a Noemi não arriscou mais nessa luta contra a Vanica? Ela já tem um conhecimento do poder da Vanica. Ela não é igual à luta que foi a luta do Dante contra o Asta ou a luta do Zeno que foi contra o Yuno. Os dois eles não tinham conhecimento dos poderes do Dante e do Zeno. Sendo que a Noemi já tem. A Noemi já sabe que um mob ali que ela desse, ela poderia morrer lutando contra a Vanica. E as outras meninas também, a Nero e a Mimosa. E a Voripeca já teve a experiência de lutar. Então a gente tem que entender que teve essa certa coerência. Que não tem como ser incoerente se o personagem já é conhecido. Não tem como o personagem se arriscar para lutar com o outro assim de bobeira. Então ela foi dentro da estratégia. E dentro da estratégia dela, ela sabia que a Vanica tem umas certas brechas dentro da maneira dela de lutar. Tem uma certa arrogância do jeito dela. E tem aquela cena emocionante de mostrando o treinamento, ela vai se abraçando a Mimosa, a Voripeca, a própria Noemi, falando que ela está com medo, a Voripeca. E vai ser uma coisa emocionante o próximo episódio, quando infelizmente ela ser derrotada e ser levada pela Vanica. O episódio de hoje, na minha opinião, foi emocionante dentro das proporções dele. Ele conseguiu dar o destaque necessário para a luta da Noemi contra a Vanica. E o episódio acabou assim de uma maneira excelente, que foi... E você vê que coisa incrível, né? Que a própria Nero, quando ela apareceu no final do episódio para lutar contra a Vanica, ela foi voando na forma de pássaro e depois ela se transformou na maneira dela normal, forma original. E ela terminou o episódio ela botou naquele feitiço dela de selamento na Vanica. Se o anime não soubesse o potencial da Vanica em relação... Que a Vanica vai usar o poder do Medícola, né? Medícola, que é o homem, esse demônio masculino, não é feminino. Vai usar esse poder e vai conseguir se soltar daquele cubo que a Nero fez para apresentar, para fechar, para selar a Vanica. E ela vai usar os poderes e ela vai ficar mais forte ainda. Esse episódio foi um episódio muito bom, na minha opinião. O que você achou desse episódio? E aquela questão, assim, eu acho que o único personagem que foi meio que, na minha opinião, desperdiçado nesse episódio foi a Mimosa. A Mimosa praticamente ela ficou presa no episódio todinho lutando com aquele cara da língua. O cara enrolou ela com a língua e ela não conseguia se livrar do cara nem o cara dela. Os dois estavam praticamente paralisados. Ela paralisou ele com o poder dela que ela tem das plantas e ele paralisou ela com a língua. Então assim, foi um negócio assim meio esquisito. Acho que desnecessário. Apesar da gente saber que na realidade os inimigos deles, aquele próprio cara da língua, que o poder da língua, botou assim que o poder dele é o poder da língua. O que ele faz com essa língua? Aí botou assim que os outros personagens, assim, eles, enquanto a Vanica não querer, eles não vão morrer, filho. Vão continuar lutando até a eternidade. E aquele cara vai ficar com a língua presa na Mimosa até a eternidade também, que é um negócio meio de maluco. Mas o episódio em si todo, na minha opinião, foi muito bom esse episódio. Eu quero saber se você gostou desse episódio. Você gostou da participação da Mimosa, da Nero, da Noemi, da própria Voripeca? E você gostou da Vanica no anime? Você achou que a dublagem dela foi boa? Você achou que a animação foi boa? Deixe seu comentário também. Na minha opinião, foi muito bom, foi muito bem feito. Eu quero saber a sua opinião de você que está aí do outro lado aí, se esse episódio de hoje foi bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos até o próximo episódio. Se você tenha gostado desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Até mais, obrigado a todos.